Quando a gente estuda eletrodinâmica, logo ali no primeiro tema da eletrodinâmica a gente vê corrente elétrica. E é isso que a gente vai estudar hoje. Olha para cá. Aula 1. Aula 1 de quê, professor? Essa é a primeira aula, primeiro vídeo, bastante introdutório, bastante conceito, teoria. De quê? Corrente elétrica. Corrente elétrica, Davi? Isso. Esse é o tema da aula de hoje. Vem aqui comigo que a gente tem muita coisa bacana para aprender sobre corrente elétrica. Bom, eu coloquei aqui no quadro, né, na lousa, dois desenhos, tá? E aí, explica pra gente que desenho é esse, professor? Bom, aqui a gente tem um pedaço de fio, tá? Esse aqui é o nosso pedacinho de fio. E esse pedaço de fio, ele tá repleto de elétrons, tem um monte de cargas elétricas nele. Tem, professor? Tem. É só você lembrar o seguinte, tudo é feito de átomos. E em volta dos átomos tem aqueles elétrons ali, né? Professor, isso aí eu vi. Então, todos os átomos têm elétrons. E tudo é feito de quê? Ah, professor, tudo é feito de átomo, né? Inclusive esse fio. Esse fio, então, está repleto de átomos e seus átomos repleto de elétrons, né, professor? E a corrente elétrica vem da onde? Vem desses elétrons que estão aqui no fio. Então, pensa comigo, você tem um pedaço de fio condutor de eletricidade, tá bom? E aí ele está repleto de cargas elétricas, cheio de elétrons. Quanto mais elétrons livres esse cara tiver, melhor ele vai ser condutor de eletricidade. Ah, é, né, professor? Então, eu tenho um pedacinho de fio aqui e um pedacinho de fio aqui. E qual é a diferença entre os dois? Bom, no primeiro fio, eu tenho um monte de elétrons, mas eles estão ali indo um para cada lado. Vocês estão vendo? Setinha para a direita, esse cara está inclinado para lá, esse está descendo, esse aqui está subindo. Ou seja, eles estão ali num movimento desordenado. E qual é o problema disso? Nenhum. Isso aqui é um condutor em equilíbrio eletrostático. É mesmo, professor? É. Então não tem corrente elétrica aqui? Não tem. Peguei um pedaço de fio ali, comprei ali na loja de ferragem, comprei um pedaço de fio, cortei 1 metro, botei na tua mão. E aí, professor? Você vai levar choque com isso? Não, professor, estou segurando o fio aqui. Não, claro que não, professor. Mas, então quer dizer que não tem elétron no fio? Tem, professor, tem sim. Só que eles estão o quê? Um movimento desordenado, um condutor em equilíbrio eletrostático. Não tem corrente elétrica do fio. Aí agora, para que haja corrente elétrica, eu preciso fazer todos esses elétrons que já estavam presentes no fio entrar em movimento. Ah, tá, professor. E como é que você vai fazer isso? A gente vai ver já como é que eu faço isso aqui nessa parte do quadro. Por enquanto, só quero que vocês entendam o seguinte. Movimento desordenado dos elétrons em um condutor não é corrente elétrica. A corrente elétrica é o que então, professor? Olha para esse segundo exemplo aqui. É o mesmo fio, trouxe para cá, e agora todos os elétrons estão em movimento, né, professor? Estão vendo que todos eles estão aqui, ó, no movimento preferencial? Ah, é, professor, estou vendo sim. Então agora eles estão em movimento o quê? Ordenado. Eles saíram de um movimento desordenado para um movimento ordenado. E o que mudou? O que mudou é que agora eu tenho uma corrente de elétrons passando por esse fio. Ah, tá, Davi. Corrente de elétrons nada mais é do que a corrente elétrica. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado desses portadores de cargas elétricas nesse fio aqui, num condutor. Tá bom? Então, toda vez que a questão... Eu sempre cobro isso dos meus alunos. Provinha, eu gosto de teoria, né? Eu gosto de cobrar conceito. Às vezes a gente tende a matematizar demais a física, né? Nós, professores de física, temos essa mania. Mas eu gosto de cobrar conceito, adoro. Então, provinha minha sempre tem lá uma questãozinha. A corrente elétrica é, 2 pontos, letra A, letra B, letra C. E vai ter lá, numa das alternativas, vai ter lá. É o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas. Tá bom? Isso é a corrente elétrica. São essas cargas elétricas em movimento o quê? Ordenado. Tá legal? Professor, entendi. É só isso? É só isso. Poxa vida, eu pensei que fosse difícil. Não é não. Então, cargas elétricas em movimento ordenado faz uma corrente de elétrons e a gente chama isso de corrente elétrica. Agora, o que vai gerar a corrente elétrica? Como elas saem dessa situação para essa? O que aconteceu daqui para cá para que essas cargas que estavam em movimento desordenado, de repente, do nada, por acaso, por mágica, começassem a se movimentar num movimento ordenado? Alguma coisa aconteceu, né, professor? Aconteceu sim. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa parte do quadro aqui, tá? O que eu quero mostrar? Tem muita coisa que vocês têm que ver aqui. Olha para cá.
Finge que isso aqui é uma pilha, tá? Ah, tá, professor, eu tava me perguntando até agora que desenho era esse aí no quadro. É uma pilha, gente. Finge que isso aqui é uma pilha, tá? E toda pilha tem um sinal de mais e um sinal de menos. Ah, tá, professor, isso aí eu já tinha visto, tá? Então, bom. Então, a gente vai chamar a pilha de gerador. Então, esse aqui é o nosso gerador elétrico, tá legal? E qual é a função do gerador? Bom, o gerador vai fazer o que com esse fio? Vai fazer com que os elétrons desse fio se comportem dessa maneira. Ah, tá, professor. Então eu preciso do gerador para que esses elétrons entrem em movimento ordenado? Exatamente. É isso que eu estou falando para você. Ah, tá, professor. Por isso que quando eu estava segurando aquele fio que você botou da minha mão, eu não levei choque, né? Porque ele não estava ligado a nenhum gerador e os elétrons não estavam em movimento ordenado. É isso que eu estou falando para você. Se eu pego aquele fio, coloco o gerador e passa a corrente por ali, os elétrons entram em movimento ordenado, eita, vão passar pelo seu corpo também, né, professor? Daqui a pouco os elétrons do seu corpo vão estar o quê? Em movimento ordenado. E a gente chama isso de quê? De choque elétrico. Ah, tá, professor, entendi. Então, vejam bem. Nosso gerador está aqui. Lado positivo do gerador, lado negativo do gerador. E aí, professor? Bom, esse fio aqui é o nosso fio. Fiz que eu peguei um pedaço de fio ali, né? Comprei um pedaço de fio, conectei nessa pilha aqui, e aí conectei aqui, fiz uma voltinha, liguei ele aqui, conectei o fio na pilha. O que é isso aqui? Professor, isso é outra pilha. Não, presta atenção. Finge que aqui, nesse fio, nessa parte do fio, tá? O fio é bem fininho, né, professor? Bem fininho. Eu não tô vendo carga nenhuma aqui dentro. Você não tá vendo, porque aqui não dá pra ver. Aqui é tão fino que não dá pra ver, tá? Então, esse fio aqui tá cheio de elétrons. Tem um monte de elétrons nesse fio aqui. Aí, o que eu fiz nessa parte aqui? Nessa parte aqui eu dei um zoom. Finge aí que eu peguei uma lupa super potente, um microscópio bem potente mesmo. Pou! Botei aqui na sua frente. Agora você está enxergando essa parte do fio com um zoom super grande. Ah, entendi, professor. Então esse aqui é o mesmo fio, né? Só que nesse pedaço aqui tem uma lente aqui aumentando isso muitas vezes. E você está vendo o que está aqui dentro. Ah, então tá legal, professor. Você deu um zoom ali, né? E agora, os elétrons que estão passando por aqui, quando eles passam pela nossa lente mágica aqui, eu consigo enxergá-los passando por aqui, né? Isso, aí depois o fio volta ao normal, tá? O zoom é só nessa parte aqui, tá legal? Vocês entenderam o que eu tô falando? É só pra gente entender um conceito básico aqui. Quando essas cargas elétricas se movimentam, elas estão em movimento ordenado num sentido. E qual é esse sentido? Olha para cá, aqui é mais, aqui é menos. A corrente elétrica sai do polo positivo e entra no polo negativo. É mesmo, Davi? É isso que eu estou falando para você. A corrente elétrica sai daqui, tá? Estou desenhando as setinhas aqui em vermelho. Sentido da corrente elétrica. Quando chegar aqui, ela faz a voltinha. Foi embora para lá. Quando chegar aqui, ela faz outra voltinha. Desce. Desceu. Voltou para cá. E entrou novamente aqui na pilha. Tá? Esse é o movimento das cargas elétricas aqui nesse meu circuito. Tá legal?